Deixa eu dar uma olhadinha no relógio aqui, 2h06 pelo horário de Brasília. Ótima quinta-feira para você que na carona da Band News FM visita o maior evento de e-commerce da América Latina, Mercado Livre Experience. A nossa próxima hora de transmissão da programação da rádio vai ser feita aqui do nosso estúdio, montado no Transamérica Expo Center, localizado na Zona Sul da capital paulista. Esqueci que tem câmera, tem transmissão, tem live pelo YouTube também. E aí, você que está acompanhando aqui a programação, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. E a gente recebe também um empreendedor, que é o Fernando Garcia, da loja de itens eletrônicos 123 Comprou. Depois a gente vai falar sobre esse nome que está dando uma certa dor de cabeça, né, Fernando? Mas é só o nome, viu, gente? É uma loja oficial na plataforma Mercado Livre e, ao que eu pesquisei, tem um grande movimento, né, Fernando? Boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de participar também. Obrigada por ter vindo. Bom, vamos começar pelo começo, Júlia, sobre a razão da realização desse evento nessa época do ano, ainda em agosto. Para o varejo, passou o Dia dos Pais, a atenção se volta mais para as vendas de festas de fim de ano, eu imagino. Mas o varejo no Brasil já estabeleceu Black Friday como uma grande data, certo? É a Black Friday o chamariz para Mercado Livre Experience? Em especial a Black Friday, mas a gente entra agora no que a gente fala de uma maratona de datas sazonais importantes, Então a gente tem muito próximo Dia das Crianças, depois a gente tem Black Friday, depois a gente tem Natal, depois a gente tem as liquidações de início de ano, Então a gente entra numa real maratona e é por isso que a gente posiciona o Mercado Livre Experience exatamente nesse período do ano, porque a gente consegue trazer todas as novidades, a usabilidade das nossas ferramentas, tudo que os vendedores precisam saber, o que eles, de preparação e de uso da plataforma para quando chegarem essas datas importantes eles estarem 100% preparados para poder surfar essa onda. Então é proposital a gente colocar nesse período do ano. Eu quero saber um pouco mais dessas ferramentas, quais são e para que exatamente, porque uma boa parte dos nossos ouvintes é de consumidor e está acostumado a entrar ali na internet, comprou, recebe em casa e não sabe do processo todo, que é um processo muito complexo, O empreendedor, a pessoa que mantém uma loja oficial na plataforma Mercado Livre, para se preparar, vamos colocar primeiro o Dia das Crianças, então, tem que pensar em quê e vai encontrar o quê aqui? Olha, a gente separou o evento em 4 grandes arenas, Para 4 estágios de maturidade do vendedor na utilização da plataforma. Então a gente tem a arena Você Chegou, para aqueles que estão iniciando a sua jornada no Mercado Livre, aprendendo a usar as ferramentas. Depois a gente tem o Você Vendeu, que é para aqueles que estão começando essa jornada, já aprenderam a vender, mas ainda estão se familiarizando com os processos de venda do Mercado Livre. Depois tem o Você Cresceu, para aqueles que estão aprendendo a escalar o seu negócio. E depois tem o Você Venceu, para aqueles vendedores que têm domínio absoluto da plataforma, como é o caso da 123 Comprou, e que estão ávidos por novidades de usabilidade. Então, a gente tem conteúdos específicos para cada um desses perfis de vendedores. Agora, falando de forma ampla, o que eu posso trazer olhando para consumidor, a gente tem o lançamento do Meli Mais, que é o nosso novo programa de assinaturas, que é um programa de fidelidade, na realidade. O cliente ele pode assinar o Meli Mais por apenas R$ 17,99 ou, se ele for um cliente de alto engajamento, que compra com frequência, ele não precisa nem pagar por isso. E aí ele pode ter acesso a Disney Plus, incluído nesse preço, Star Plus incluído nesse preço, Deezer por 12 meses grátis, enfim, frete grátis exclusivo para ele por muitos produtos. Esse é um lançamento para consumidores, mas é uma grande alavanca de vendas para vendedores, porque eles podem oferecer preços exclusivos para essa base de clientes também. Esse é um grande lançamento que a gente traz. O outro é um programa de afiliados. A gente lança a possibilidade dos nossos vendedores terem acesso aos influenciadores com grande quantidade de seguidores na internet, para que eles possam, inclusive, começar a divulgar os seus produtos, vendidos no Mercado Livre através das suas redes. Essa, entre outras várias novidades. Então, é um evento lotado de novas funcionalidades e de uma explicação muito didática sobre como cada um dos vendedores tem que se preparar, levando em consideração o estágio de maturidade que cada um tem dentro da plataforma. Eu quero saber sobre essa estratégia aí de anúncio, de propaganda com influenciadores, mas já a gente conversa para saber se é acessível, as pessoas, ao pequeno empreendedor que está na plataforma. Mas antes, vamos puxar o Fernando aqui para a conversa.
comecei falando sobre o nome, né? 123 Comprou, que é uma loja super estabelecida, né? Que já tem aí a sua base de clientes e tal. Só que nessa última semana, né, Fernando, o negócio da 123 milhas acabou causando uma certa confusão para o seu negócio. E aí, tá te impactando de alguma forma, embora você não tenha nada a ver com a 123 milhas? Olha, até o momento a gente não está sentindo nenhum tipo de impacto, tanto nas vendas quanto nas visitas do nosso site e da plataforma. Então, por enquanto, tá ok. Mas a gente está sempre reforçando, né, que a 123 Comprou é uma loja de muita credibilidade. A gente já está no Mercado Livre e no e-commerce há mais de 10 anos. E a gente faz mais de 100 mil pedidos todos os meses. E temos ali uma reputação impecável em todos os sites, inclusive no Reclame Aqui. Então, é uma loja que não tem absolutamente nada a ver com a 123 milhas. Foi Isso só um mero acaso. Isso posto, é muito bom a gente deixar isso claro, né, aqui na nossa entrevista. A gente está no pavilhão Você Venceu, certo? O estúdio da Band News FM... Tá no pavilhão, Você Venceu. E como a Júlia disse, Fernando já faz parte desse universo aqui. Você está falando sobre a sua classificação. Como é que o empreendedor consegue essa classificação que indica, né, que entrega tudo que vende, que não tem reclamação? Como é que faz para chegar nesse nível? Primeiro, vamos começar do começo também. Quanto tempo faz que você está na plataforma? Olha, a 123 Comprou, ela existe dentro do Mercado Livre há 10 anos, mas eu, como empreendedor dentro do Mercado Livre, eu já atuo há 18 anos. Então, quando tudo ainda era mato, não existia mercado envios, não existia mercado pago, eu já atuava, mas com outros de uma forma totalmente diferente, não tão profissional como é hoje. E trazendo para os dias de hoje, você me perguntou sobre como que o empreendedor ele precisa fazer, o que ele deve fazer para conseguir cumprir todos os requisitos. Eu percebo que cada vez mais o mercado ele tem cobrado um profissionalismo. Então, o empreendedor que quer começar ou que já está na plataforma e ele quer acelerar ainda mais as vendas, ele tem que se ligar muito em todos os indicadores de resposta, de prazo de envio, de reclamação. Então, escolher muito bem o seu mix de produtos que não têm defeitos, que não podem chegar quebrados, se preparar muito bem também com os envios. Hoje a gente tem a facilidade da ferramenta do mercado Fulfillment, mercado envios full. Isso ajuda muito o empreendedor a conseguir ter muito ganho de eficiência e muita escala. O que é isso exatamente? Você não tem que se preocupar com o envio, Exato, certo? Exatamente. Eu participo do Fulfillment desde 2018. Eu fui um dos primeiros sellers a participar dessa modalidade. E ela, basicamente, ela faz o seguinte: você pega o seu estoque e você armazena o seu estoque no armazém do Mercado Livre. Quando você faz alguma venda para o seu consumidor, o próprio Mercado Livre vai cuidar de toda a operação logística. Então, ele vai fazer a separação, ele vai preparar o envio e ele vai fazer a entrega para o consumidor. Então, com isso, o empreendedor ele consegue ter um ganho muito grande de escala, porque o foco dele fica só em comprar, gerenciar a plataforma e fazer as estratégias de venda, se preparar para todas as datas sazonais que a Júlia acabou de falar. Desculpa, na época em que você não era 123 Comprou estabelecida ainda, já existia esse mecanismo? Se não, qual a diferença? Você apanhou bastante, né, para conseguir entregar tudo? Eu já estou perguntando e dando a resposta, na verdade é uma pergunta. Você chegou a apanhar bastante para conseguir fazer as entregas? Muito, porque antes, quando eu comecei, a modalidade de envio que o consumidor tinha mais segurança era o Sedex a cobrar. Sedex, a cobrar. A cobrar, isso há muito tempo. Então a gente enviava o produto, o consumidor comprava o produto, a gente enviava o produto, ele tinha que retirar lá no correio, pegar um voucher, pagar no correio, aí eu recebia esse valor. Não, fora que para conectar internet de escada nessa época, né? Total. Sem dúvida. Depois a gente evoluiu muito que veio o sistema de pagamento do Mercado Livre, que é o Mercado Pago. Então isso trouxe muito mais segurança para o consumidor e muito mais segurança para o vendedor também. Então sempre tinha aquela coisa, envia o produto primeiro para mim, que depois eu pago, e aí não dava. Mas com o Mercado Pago acabou isso. Logo em seguida veio o Mercado Envios, numa modalidade diferente do Fulfillment, que é quando o Mercado Livre ele libera a etiqueta para você poder fazer o envio nos correios, ou até mesmo hoje ele já faz a coleta. Mas antes eu não tinha nada disso.
eu fazia as minhas vendas, e aí na parte da tarde, no final do dia, eu ia no correio, pegava fila no correio, Meu ficava Deus. 2 horas só para fazer isso. E irritando as outras pessoas da fila, porque você estava numa tarefa demorada ali, né? Sim, eu chegava com 200 pacotes e travava a fila inteira. Era isso. Mas depois a gente começou a crescer, o correio passou a fazer essa coleta. E depois de um tempo, o próprio Mercado Livre evoluiu na sua ferramenta de mercado envios e ele passou a fazer a coleta em alguns sellers. E aí a gente participou do projeto piloto também dessa modalidade de coleta do Mercado Livre. E logo na sequência, em 2017 foi quando começou o Fulfillment, que aí a gente teve a possibilidade de fazer de armazenar os nossos produtos no CD do Mercado Livre. Uhum. A gente vai falar de forma um pouco mais aprofundada sobre logística daqui a pouco, né? A gente vai ter um representante do setor de logística do Mercado Livre, mas vamos falar então sobre essas aplicações, né? Essas ferramentas que ajudam, por exemplo, essa de distribuição, isso é fantástico, né, Júlia? De quanto em quanto tempo essas novas ferramentas são lançadas e aquela possibilidade lá de colocar influencer para fazer propaganda dos empreendedores que estão no Mercado Livre. Me interessei e quero saber se é acessível para as pessoas. Não, legal. E é tão legal escutar sobre o ponto de vista de um vendedor tão importante para a gente, que faz parte da história do Mercado Livre, a experiência, como ela vem evoluindo, né? E a experiência dele reflete bastante a maneira como a gente trabalha, né? Você perguntou quantos lançamentos a gente tem, como funciona. A gente tem todos os meses, a gente não para de lançar novas funcionalidades. O e-commerce é um mar a ser explorado, né? A gente tem 24 anos, o Brasil é um dos mercados mais evoluídos de e-commerce no mundo, mas a gente sabe o tamanho da oportunidade, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia e tanto que a gente tem para fazer. Então, são realmente muitos lançamentos todos os dias. Foi uma empresa que nasceu na Argentina? Ela nasceu na Argentina e no Brasil quase que em paralelo, tá? Mas é uma empresa que tem sede na Argentina. Foram empreendedores que estudaram juntos, eram alunos juntos, que estudaram juntos em Stanford, fazendo MBA. E aí saíram de lá, se juntaram e criaram, nasceu dentro de uma garagem, o Mercado Livre, há 24 anos atrás, com uma missão diferente da que ela tem hoje, né? E ao longo do tempo foi evoluindo, lançando novos produtos. A gente teve alguns marcos dentro da história do Mercado Livre, como foi o caso de Mercado Pago e Mercado Envios, que mudaram drasticamente, né, a experiência tanto para o vendedor quanto para o comprador, o nível de satisfação de uso das ferramentas como comprador e vendedor aumentaram substancialmente. E a gente segue lançando muitos produtos. Esse produto especificamente de influenciadores, a gente aposta bastante. Hoje a gente sabe que 43% dos consumidores, das pessoas, já compraram influenciadas por alguma recomendação de um influenciador. Quanto, desculpa? 43%. 43%. Segundo pesquisas que a gente tem. Então, é uma fonte de recomendação de produtos muito forte. A gente acredita bastante nela e por isso a gente criou essa plataforma e os vendedores podem participar desde que eles tenham um excelente nível de serviço, como é o caso da 123 Comprou. Então, se eles têm produtos no fulfillment, se eles têm produtos competitivos em preço, se eles têm bom nível de serviço aos consumidores, eles podem participar. E a gente leva tanto em consideração a importância dessa ferramenta que a gente trouxe para dentro do Mercado Livre uma outra experiência parecida, que são os clips do Meli. São mini vídeos em formato de Reels do Instagram, em que o vendedor consegue dar muito mais detalhe do produto e explicar, mostrar a experimentação daquele produto para quem está navegando. Então, a gente aproxima um pouco mais da experiência de compra no varejo físico, né, ou da experiência de influência dentro de uma rede social. E a gente consegue trazer isso para dentro do Mercado Livre. Também acessível, de graça para os vendedores, isso traz até 5 vezes mais tráfego para os produtos dos vendedores que usam clips. E além disso, exatamente, são esses produtos aí. Eu abri aqui o meu aplicativo, eu vou falar, eu sou super usuária. Ai, que bom. Do Mercado Livre. Nossa, adoro. Isso aqui é o máximo, porque assim, às vezes você entra na imagem ali, você quer ver, né, mais detalhes, o tamanho, será que será que não é? E eu tô vendo os clipes agora, realmente, novidade. E bem prática, né? Bem interessante. Ele traz a possibilidade de mais descoberta de produtos, né? Passa a ser uma compra menos objetiva, que você já entra, já sabe o que quer comprar, para uma compra mais exploratória, em que você consegue navegar ter mais experiências e descobrir o que tem de interessante para comprar. Ó, cuidado com a compra por impulso, hein? Só fazer... A gente tá aqui no Mercado Livre e tal...
Não vai comprar por impulso, não. Você usa essa plataforma dos influencers, Fernando? Você já usou? Como é que é o seu retorno com relação a esse tipo de propaganda? Deixa eu só, antes dele falar, a gente lançou ela ontem. Ai, gente, então... desculpa, então tá, ainda não. Tá. Eu ia dizer, só para contribuir, que eu não uso, né, logicamente, né, porque ela acabou de ser lançada, mas a ferramenta Clips, desde a semana passada, a gente já entendeu que é uma ferramenta muito importante para você ter um ganho de escala. E a gente já desenhou uma estratégia para que a gente produza de 5 a 10 conteúdos por dia dos nossos produtos, para a gente rampar muito rápido dentro dessa ferramenta, antes que os nossos concorrentes já estejam inundando esse mercado também. Então, se eu posso deixar aqui uma dica para o empreendedor, e ainda mais o empreendedor que ele está focado no e-commerce, é para ele se adaptar muito rápido a todas as mudanças. Assim como a Júlia falou, que o Mercado Livre ele lança muitas novas funcionalidades. Então, se você não tem um time preparado e se você não está antenado a tudo que está acontecendo nesse ecossistema, você literalmente fica para trás. Então, é muito importante, o pessoal está muito conectado com isso. Eu quero pedir outras dicas, várias, porque você começou, eu entendi, meio que sozinho, né? E aí montou a sua empresa e agora tem uma estrutura diferente. Para a pessoa que está começando, vamos fazer um checklist inicial ali para entrar no Mercado Livre. Precisa de uma equipe? Uma equipe de quanto? É claro que varia muito, né, de acordo com o negócio, mas enfim, equipe para fazer o que exatamente indispensável? Essa parte, que isso é comunicação, né, também. Para a comunicação, o que é indispensável para começar, para entrar na plataforma? Olha, além de vender, eu ainda faço imersão e mentoria para pessoas que vendem no Mercado Livre. Então eu encontro muitos empreendedores que no começo eles conseguem faturar até 500 mil, 300 mil super bem estruturados sozinhos. Você jura? Sozinhos. Mano. Mas usando 100% o fulfillment. Só assim que essas pessoas conseguem. Então, no começo, eu entendo que tem que tentar tirar o máximo de complexidade possível. Focar em fazer uma boa compra, boas parcerias, produtos de curva A, que são os produtos que mais vendem, e aos poucos você vai adicionando novos produtos. Então tem muita gente que acha que para começar e para vender muito, ele precisa cadastrar 400 produtos. Não, ele só precisa começar e fazer bem feito. Entender sobre a plataforma, entender sobre tributação, entender sobre negociação, criar boas parcerias. Isso é o começo. Depois, se ele quiser continuar escalando, eu vejo que muitos empreendedores eles se travam muito no comercial. Então, geralmente, tem uma veia comercial muito forte e ele acha que ninguém vai comprar melhor do que ele. Então, aí que a coisa começa a travar, porque chega um determinado momento que você não consegue lidar com todos os fornecedores ao mesmo tempo. Então, você tem que lidar com outras coisas, na administração da sua empresa, você vai ter mais pessoas. Então, se você ficar só com a parte comercial, você não cresce. Então, uma dica que eu dou para os empreendedores é, quando vê que o seu tempo ele está ficando 100% focado em somente executar e você não está tendo tempo para o estratégico, está na hora de você contratar. Então, para você entender o momento de você contratar, é um momento que você não tem mais tempo para fazer absolutamente nada. É normal o empreendedor começar e trabalhar durante 12 horas, 14 horas, mas não dá para segurar isso por muito tempo. Então, depois você traz uma pessoa para o comercial, traz uma pessoa para responder as perguntas, para fazer o pré e o pós-venda. E aí, se você for ter uma logística interna, aí você traz pessoas para a logística também. Muito interessante ouvir aqui a experiência, a fala do Fernando. Aliás, você vai dar uma palestra daqui a pouco, né? Aqui você já deve estar correndo. Fala um pouco da sua palestra, enfim, você vai falar sobre o que agora? E se quiser deixar alguma rede também de contato, vai que algum empreendedor se interessou por essa mentoria, como é que te acha? Legal. Agora eu vou fazer uma palestra aqui no evento sobre Mercado Shops. Mercado Shops é a plataforma de e-commerce do ecossistema do Mercado Livre, que é aonde a gente está plugado. E eu vou trazer os cases do que a gente vem fazendo para que a gente consiga ter um crescimento tão exponencial quanto a gente teve. Então a gente saiu de 2.000 visitas e a gente já cresceu 50 vezes, indo para 100 mil visitas por mês agora. Então teve um crescimento bem exponencial. E como que o pessoal me acha, né? O pessoal consegue me achar no LinkedIn como Fernando Garcia e também no meu Instagram. Eu tenho um Instagram que se chama fernandogarcia.123 e a minha empresa de educação se chama E-Commerce for Pros.
e o pessoal consegue me encontrar em todas as redes. Perfeito. Fernando está correndo agora. Fernando Garcia, que é empreendedor da 123 Comprou, que não tem nada a ver com 23 milhas. Nada Muito a ver. obrigada pela participação aqui hoje. Eu sei que você está correndo, se você quiser já sair daqui, obrigada. Eu não estou te expulsando não, mas agradeço. Eu sei que ele está com pressa mesmo, gente. Valeu. A Júlia continua por aqui. Júlia, vários termos para a gente entender. Muitos empreendedores, eu tenho certeza, estão se interessando agora nesse papo por entrar. Ecossistema Mercado Livre, o que é isso? O Mercado Livre ele é composto por várias unidades de negócio, né? A gente tem um marketplace, que é, como todo mundo conhece o Mercado Livre, um lugar onde você compra e onde os vendedores disponibilizam seus produtos para venda, né? Mas a gente tem outras unidades de negócio que alimentam e que retroalimentam todo o processo de marketplace. Então, o próprio Fernando comentou sobre Mercado Pago. O Mercado Pago iniciou a sua jornada viabilizando a transação financeira, né, as compras e as vendas para compradores e vendedores, trazendo muito mais segurança para a operação para todas as partes. Mas o negócio de Mercado Pago é tão robusto e tão bem feito, e foi criando novos produtos também tão robustos, que virou um produto para o mercado. Então hoje o Mercado Pago oferece crédito para compradores, crédito para vendedores, a gente tem maquininha de pagamentos, a gente tem link de pagamentos, a gente tem uma conta, uma wallet, né, que é um lugar onde uma financeira, a gente pode chamar. É uma fintech, exatamente. Depois a gente tem Mercado Envios, que é a nossa unidade de negócio de logística, que tem exatamente o fulfillment, que o Fernando comentou, todo o processo de coletas. Então, tudo que a gente entrega, hoje 56% das nossas entregas acontecem em até um dia e 77% em até 2 dias. Tudo isso só é possível porque a gente tem essa unidade de negócios de Mercado Envios, que é tão relevante para o Mercado Livre. Antes de Mercado Envios, a gente tinha um processo que era mais frágil, né, para compradores e vendedores. Depois que a gente se apropriou desse processo da venda e da compra, a gente subiu os patamares de satisfação do consumidor a níveis recordes dentro da empresa. A gente tem realmente um nível de engajamento, de recorrência de compra muito forte. A nossa base de Meli+, dos clientes que se tornam Meli+, simplesmente porque são compradores engajados na plataforma e nem pagam a assinatura, é enorme exatamente e por causa de Mercado Envios, né? Uma das grandes razões. Uhum. Olha, Júlia, a gente conversando assim, eu acho que algumas pessoas se sentem deslocadas e temem se aproximar de uma empresa tão complexa e que evoluiu. Queria que você desse recado para essas pessoas que estão pensando, assim como o Fernando fez, né? Aquele passo a passo, vou entrar, não vou. É para todo mundo, o pequeno empreendedor pode entrar, ele vai aprender a mexer em tudo isso que você trouxe para a gente? É para todo mundo e a gente tem programas específicos para cada momento profissional de cada empresa. Então, essas 4 arenas que eu comentei sobre você chegou, você vendeu, você cresceu e você vendeu, eles são os nossos programas de desenvolvimento de vendedores que a gente tem sempre, ao longo de todos os anos, né? E que a gente traz exatamente o conteúdo que cada um deles precisa, né? Um vendedor que acabou de chegar, ele ainda não tem capacidade de absorver um vendedor que já escalou, né? As informações que um vendedor já escalou precisa saber. Então, a gente sim consegue dar clareza e direcionamento para cada um desses grupos. A gente tem parceria com o Sebrae, a gente tem várias frentes de educação para vendedores, né? Consultores, uma rede de consultores importante que ajuda os vendedores a entrarem na plataforma, crescerem e escalarem seus negócios. Na pergunta anterior, eu parei em Mercado Envios, mas faltou falar de 2 outras unidades de negócio que são também muito relevantes. Uma delas é Mercado Ads, que é o nosso negócio de publicidade. O Mercado Livre hoje é um dos maiores tráfegos do e-commerce no Brasil, da internet no Brasil, líder absoluto em e-commerce. E Mercado Ads é uma grande oportunidade para marcas e vendedores de colocarem seus produtos em evidência e suas marcas em evidência. Então, eles podem investir em Mercado Ads e ganhar muito mais relevância de visibilidade dentro da plataforma. E Mercado Shops, que o Fernando comentou, que ele também tem Mercado Shops, é uma plataforma de e-commerce. Então, você pode ter carlabigato.com.br vendendo seus produtos, se você quiser, através de Mercado Shops, totalmente integrado ao ecossistema do Mercado Livre, usando o Mercado Envios, usando o Mercado Pago, com todas as ferramentas já muito vencedoras para Mercado Livre. Então, todo esse ecossistema dá todo o suporte para alguém que está querendo entrar no digital, né? Você não ter que criar sua própria rede logística, você não ter que correr atrás de uma plataforma, como anunciar seus produtos. A gente consegue trazer muita facilitação
para esse processo de digitalização das empresas. A gente está aqui na Mercado Livre Experience, lógico, né, nessa parceria com o Mercado Livre, mas a intenção é fazer o empreendedor, porque a gente passou por um período muito difícil, em que as pessoas tiveram que se lançar para isso sem saber muito bem como. Então é para criar ferramentas, aproximar essas ferramentas do empreendedor brasileiro, que já sofre tanto, né, mas para conseguir estabelecer essa conexão com o público final. Então o Mercado Livre tudo a ver, né, com esse conteúdo que a gente quer trazer. Não, e o consumidor, ele está cada vez mais digital, né? Esse ano a gente já teve um aumento da base de compradores de 8 milhões de novos usuários, né? O consumidor, ele está cada vez mais perdendo medo online. de fazer compra pela internet, Exatamente, né? Não tem mais isso. Encontrando a conveniência que ele precisa, a segurança que ele precisa para fazer as compras online. Onde está o cliente, tem que estar o empreendedor, né? Então a gente facilita também esse acesso e democratiza o comércio eletrônico, que é a missão do Mercado Livre, exatamente dando a possibilidade de pequenos empreendedores terem acesso a esse nível de infraestrutura, servindo muito bem a esses consumidores. Bom, você que está ligado na Band News FM, espero que esse conteúdo seja para você, esteja te ajudando também. A gente vai fazer uma pausa aqui nessa transmissão, breve pausa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui diretamente do Transamérica Expo Center com outro convidado. Então agradeço demais aqui a vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre, Júlia Rueff. Muito obrigada pela participação, pelas informações e sucesso para vocês e para os empreendedores também. Eu que te agradeço. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Você fica agora com as informações aí da sua região. Já já a gente está de volta.